Olá, Altair Pereira, com teimosia e coragem, para gravar a nossa aula da Escola do Velho Cascudo. Vocês podem observar que eu estou aqui num cenário diferente, porque eu fiz uma viagem hoje, foi uma viagem muito boa, mas eu tenho um compromisso com vocês e o APAM Web 530, ele, né, precisa estar no ar todo dia, para que a gente seja, né, disciplinado, esteja sempre disposto a dar andamento às coisas que a gente se compromete. Então, eu sou comprometido com as minhas coisas e, embora cansado, mas feliz, porque a viagem foi muito boa e durante a viagem eu acabei descobrindo bastante coisas. E na vida da gente o que interessa é que a gente cresça todo dia. Então, a Escola do Velho Cascudo, você já sabe que você quer aprender 3 fontes, 8 linhas manuscritas, no mínimo 15, no máximo lê quantas vezes necessária. E a Escola do Velho Cascudo agora tem no máximo 15 minutos para essa aula passar a ser um pouco mais dinâmica, um pouco mais tranquila. Nunca é tarde para começar. A aula de hoje é como me tornar resiliente. Então, como é do conhecimento de todos, eu estou, me inspirando na história de Nunca é Tarde, Nunca é Hora de Parar, do David Goggins, para criar esse treinamento. Inicialmente é um treinamento, mas futuramente pode, devido à forma como ele está sendo montado, com aulas, etc., eu estou aperfeiçoando algumas ideias. Nunca é tarde para começar, pode se tornar um livro, né? E esse livro, eu tenho certeza, vai ser um livro que vai interessar e pode ajudar a muita gente que está precisando começar alguma coisa, começar um empreendimento e por algum motivo, né, não dá início, né? Então, vamos lá, vamos ver se se essa aula hoje, né, como é uma aula num novo cenário, uma nova condição, uma iluminação que eu não sei como é que... Depois eu vou verificar se não for uma coisa que seja aceitável, eu aí vou tomar a decisão de resolver o assunto, porque eu estou sempre preparado e disposto a resolver o que tiver me circulando, né? Eu estou sempre disposto a resolver as coisas. Bom, como me tornar resiliente? Ser resiliente, quando a gente nos torna resiliente, isso contribui para a melhoria dos nossos resultados. Você sabe o que é ser resiliente? A resiliência é uma condição da matéria física. A matéria, ela recebe a pressão e ela não, né, ela acabou a pressão, ela volta para o seu estado normal. Então, na vida da gente, para que a gente nos torne resiliente, a situação é a mesma. A gente sofre pressão do sistema, pressão familiar, pressão dos amigos, pressão no trabalho. Aí a gente acaba se abatendo um pouco com essas circunstâncias, mas a gente precisa se tornar resiliente e dar uma meia volta e dizer assim: não me aconteceu nada, eu tenho um objetivo a buscar, um objetivo a cumprir, então eu vou tocar em frente, não vou me deixar abater com essa pressão que eu acabei de receber, com essas cobranças que eu acabei de receber. Existe uma situação na vida das pessoas aí, principalmente com os mais jovens, que as pessoas chamam de bullying, né? Então, recebeu o bullying, recebeu a pressão e tal,
dá uma volta, pensa e toca para frente, porque as pessoas não vão te ajudar a melhorar essa circunstância. Se estão, né, fazendo pressão em cima de você, se estão fazendo bullying, é porque querem atrapalhar você. Então cabe a você compreender, se tornar resiliente, sacudir a poeira, dar a volta por cima e tocar para frente. Bom, a gente precisa continuar apesar da pressão que a gente recebe. Então, porque se você receber a pressão e não tocar em frente, você vai ficar parado, não vai acontecer nada com você. Só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui, nos últimos dias, a pressão foi muito grande para que eu, né, desistisse de algumas circunstâncias mas eu, né, hoje, eu sacudi a poeira, dei a volta por cima, fiz a viagem que estava planejada, a viagem foi sensacional, eu gostei muito da viagem de hoje, aprendi muito nessa viagem, é uma viagem de 8 horas dirigindo, e eu descobri que, né, eu sou capaz, durante o percurso a gente consegue pensar muito, consegue enxergar muitas coisas e consegue melhorar os nossos posicionamentos. Eu estou agora aqui bem exausto, bem cansado, mas eu estou feliz, porque eu tinha feito um projeto e eu, né, sofri algumas pressões para, né, desistir, para mudar a ideia mas eu fui resiliente, né? Eu peguei a pressão, sofri a pressão, a gente tem que procurar não ferir as outras pessoas, e se porventura a gente ferir alguém, nós temos que ter a humildade de pedir desculpas, a humildade de perdoar e buscar ser perdoado para que a vida se torne mais fácil, porque viver não é tão fácil quanto a gente imagina. Não é difícil, mas não é tão fácil quanto a gente imagina. A gente precisa se tornar resiliente, precisa acreditar mais na nossa força de trabalho, na força de fazer. E a Escola do Velho Cascudo, ela tem esse objetivo, ela tem o objetivo de ajudar você a descobrir que os seus resultados dependem única e exclusivamente de você e de Deus. Então, você não pode se deixar abater, porque se você se deixar abater, o ambiente está aí só para criar dificuldades para você. E se você se abater com as dificuldades, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, reconheça que os seus resultados dependem única e exclusivamente de você. Seja intencional e pense e faça o que você decidiu que iria fazer. Bom, eu estou amanhã, dia de voltar a correr, né, voltar a praticar um esporte, uma corrida, uma caminhada, e eu já coloquei aqui na minha mente, na minha cabeça, eu tenho um percurso que eu faço caminhando. Eu já decidi que eu vou fazer correndo, porque à medida que eu corro, que eu consigo aumentar a minha dopamina, eu consigo desestressar. Então, eu estou dizendo para vocês porque os últimos dias foram bem estressantes para mim. Mas a minha corrida ontem, terça-feira, anteontem, terça-feira, na praia, eu dobrei lá o meu diâmetro de corrida, ajudou a desestressar bastante. E hoje eu estou correndo aqui numa pista que existe um histórico de vida meu muito interessante nessa pista,
Se amanhã ou depois, se a gente estiver numa palestra presencial, pessoal, ou um bate-papo, se você é um amigo meu, me pergunta o que me aconteceu nessa pista que eu vou estar correndo aqui amanhã, que eu te conto. E se for uma palestra presencial, como storytelling, né, é muito válida essa história. Mas aqui na aula do Velho Cascudo, onde nós estamos falando de resiliência, essa história ela não tem muito a ver, né? Não é uma história que case com perfeição. Bom, eu quero te pedir o seguinte, a aula já passou dos 10 minutos, eu vou acabar essa aula hoje, inclusive com menos de 15, por causa do meu estado de cansaço e tal. Embora, depois que eu comecei a conversar com vocês aqui nesse bate-papo aqui, eu animei, vocês acreditam? Eu acho que se fosse um bate-papo presencial, acho que dava para tocar 1 hora e meia, sem sofrimento. Mas se inscreva aí na Escola do Velho Cascudo, deixe se eu gostei ou não gostei. Se não gostar, me diga por quê, que é para que a gente possa bater um papo, né? E eu possa me corrigir, possa melhorar essa situação aqui. E vamos que vamos, né? Bora agir, porque a vida continua e eu hoje estou bastante alegre, estou bastante desestressado. Nos últimos dias, devido à pressão, né, que vinha me acontecendo, eu andei com um pouco de dores no corpo, etc. Essas dores, com a corrida de terça-feira, com a viagem de hoje, elas praticamente desapareceram. Estou com uma pequena tensão aqui no ombro direito, mas eu tenho certeza que amanhã, depois eu vou dobrar a minha corrida amanhã. O espaço que eu faço de 2,5 km caminhando, eu vou fazer correndo. Então amanhã eu vou fazer uma corrida eu acredito, como eu não tenho a medida exata, mas a minha corrida amanhã dá 5 km. E eu estou dizendo para vocês, eu vou fazer. Eu só não faço essa corrida amanhã se Deus, porque Deus pode parar a gente a hora que Ele quiser, né? Ele é o dono de tudo, o dono da vida da gente. Foi Ele que nos trouxe para cá, Ele vai nos levar a hora que Ele achar que é conveniente, né? Então, vamos que vamos, bora agir, até que nos encontremos no próximo vídeo, na próxima videoaula. Eu desejo a vocês uma vida alegre e feliz. Até a próxima videoaula.